Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora sim. Porque eu imagino que as pessoas fazem isso só para me testar, Padre Rodrigo, mas aconteceu com o senhor também. Então use esse aqui por enquanto. Diz que a sogra do padre é o microfone da igreja, né? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que ele pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de anunciar falava ao coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Qual o seu nome? E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Jesus, com o seu jeito simples, com o seu jeito humilde, ele conseguiu trazer muitas pessoas para junto dele. Ele foi atraindo com a sua simplicidade. Às vezes a gente acha que precisa grandes coisas para fazer um projeto de evangelização, mas não, na verdade Jesus só estava com o povo, só ouvia o povo, só estava ali vendo as necessidades do povo, e vendo o povo. No evangelho de ontem nós vimos que Jesus viu Mateus na coletoria de impostos e foi lá e chamou: vem e segue-me. No evangelho de hoje, Jesus viu a multidão ao redor dele e subiu a montanha para levar para eles um novo mandamento, uma nova lei, que na verdade se resume tudo no mandamento do amor. O evangelista Mateus, que nós acabamos de ouvir agora esse trecho, ele tem o objetivo de mostrar para nós que Jesus é um novo Moisés. Por isso que agora nós começamos hoje a acompanhar o Sermão da Montanha. Então Jesus sobe a montanha com os seus discípulos, assim como Moisés subiu a montanha e lá recebeu as tábuas da lei. E Jesus agora traz então para nós a nova lei, a lei do amor, para dizer que bem-aventurado será aquele que estiver em sua presença. Será aquele que olhar para os outros e estar junto com o outro. E por que ele sobe a montanha? Ele sobe a montanha porque a montanha, na Sagrada Escritura, é o lugar do encontro com Deus. Moisés, que se encontrou com Deus no alto da montanha, e Jesus, que se encontra com o Pai também do alto da montanha, junto com os seus discípulos, junto com aqueles que ele amava, que estava junto dele. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a subir a montanha. Só que não precisa ser uma montanha mais física. Não precisamos mais agora se colocar em perigo para subir a montanha. Claro, aqueles que gostam de fazer trilha, né, que gostam de fazer alguns exercícios assim, com certeza pode subir. Mas às vezes a gente não está com a situação, né? O padre, por exemplo, não tem um físico muito bom para ficar subindo as montanhas, né? Subir a montanha é um convite que Deus nos faz. Só que qual que é a sua montanha? A primeira montanha que nós podemos subir e está sempre à disposição, muito fácil de chegar, é a Capela do Santíssimo. A montanha
que Jesus está ali aberta, esperando a gente para uma visita, para estar ali diante do Senhor, se encontrar com o Senhor. Dentro da nossa casa também tem que ser uma montanha. Dentro da nossa casa nós temos que estar na presença do Senhor, a nossa família tem que estar na presença do Senhor. Dentro do nosso quarto, principalmente os casais, dentro do quarto dos casais casados, o quarto de vocês é o santuário de vocês. É ali que o homem se dá para sua esposa, a esposa para o homem, para o seu marido, e ali o amor acontece, se concretiza. Ali é um santuário também. Não é qualquer pessoa que você convida para o seu quarto, ou é? Se é, pode parar, né? Quarto não entra qualquer um. Quarto ali é um santuário. Teve uma vez que uma senhora chegou para mim: padre, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças muito bonita. Eu queria colocar no meu quarto, só que eu acho que não é um lugar muito bom para colocar, né? Porque ali o senhor sabe, né? Eu falei: não, pelo contrário, ali é o lugar de você colocar, porque ali é o santuário de Deus. Sua casa, o seu quarto, né? Ali onde você está com a sua família, é o santuário de Deus, então é outra montanha que você pode subir também. Só que subir a montanha, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. Não é fácil subir a montanha, não é impossível, mas não é fácil. Para subir a montanha, às vezes a gente encontra pedras escorregadias, às vezes a gente encontra lama, às vezes a gente encontra poeira, às vezes vai cair, mas tem que se levantar. Mas o importante é termos a força e a vontade de chegar ao topo com Jesus. Porque quando chegar lá em cima, Jesus vai estar conosco, vai se alegrar conosco e vai nos ensinar como andar, como caminhar corretamente. Foi o que ele fez com esses discípulos. Só que quando ele trouxe essa boa nova para os discípulos e disse: ó, felizes são aqueles que seguirem o que eu vou falar a partir de agora, ele não trouxe nada que aos olhos do mundo seria bom. E aí o povo ficou meio espantado com isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes são os pobres de coração, felizes são aqueles que sofrem, felizes, imagina, só coisa ruim. Peraí, mas o senhor está falando que feliz vai ser quem vai sofrer? Feliz vai ser aquele que vai cair, que vai estar, os outros vão pisar? É isso, porque aqueles que entenderem que a nossa vida maior é em Cristo, a nossa vida maior é junto com Deus, é junto com esse homem que tanto nos amou, nesse homem de Nazaré, que nós cantamos a música agora, o Padre Zezinho também expressou para nós quem é Jesus nessa canção, é sofrer, mas se alegrar. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é aquele que vai trazer para nós essa alegria plena, porque mesmo na guerra nós vamos estar em paz, porque Jesus está conosco, mesmo na enfermidade nós vamos estar tranquilos, porque Jesus vai estar conosco. Esse é o diferencial de ser cristão. Só que aí, meus irmãos e minhas irmãs, o estar em Cristo, o estar tranquilo, não é simplesmente achar que Deus vai descer na nossa frente, não. Nós temos também que conseguir se abrir para o Senhor e perceber a ação dele em nossa vida, mas através do irmão. Deus se manifesta em nós através do irmão, daquele que está ao nosso lado, tanto aqueles que necessitam, quanto aqueles que querem nos ajudar. Só que às vezes nós temos dificuldade de entender que eu preciso de ajuda. Eu tenho dificuldade de entender que eu sou fraco, eu tenho dificuldade de entender que é difícil subir a montanha, que eu preciso subir a montanha, mas eu preciso às vezes da mão do outro para me ajudar a subir a montanha, para ajudar a atravessar a rua, para ajudar a me reerguer. Então o primeiro passo é ser humilde. Bem-aventurados os humildes de coração. Felizes aqueles que reconhecem a sua fragilidade. Nós não somos fortes o tempo inteiro. Às vezes sim, temos que ser para ajudar o irmão, mas às vezes nós temos que estender a mão e pedir: socorro, eu preciso de ajuda. Isso que nós devemos tentar fazer com a nossa humildade, sendo cristãos. E aí sim, tudo vai ser mais fácil, junto um com outros, na manifestação de Deus em nossa vida. Foi o que fez Fernando, né? Inicialmente, acho que vocês sabem muito bem a história de Santo Antônio, muito mais do que o Padre Rodrigo, mas Fernando de Bulhões foi um rapaz, um jovem, que se apaixonou por Jesus, se apaixonou por essa simplicidade de Jesus. Inclusive, hoje seria aniversário do nosso querido Padre Fernando Antônio, né? Esse é nosso
colega de turma do Padre Adriano, também muito amigo meu, que faleceu na pandemia. Ele hoje estaria fazendo aniversário, dia 12 de junho, seria o aniversário dele. Inclusive, ele chamava Fernando Antônio, por causa de Santo Antônio. Fernando, então, se apaixonou por Jesus, e aí quis entregar a sua vida ao Senhor. E naquele tempo, quando você fazia a sua consagração, numa ordem religiosa, você trocava o nome, assim como os papas fazem até hoje, né? De Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Então ele escolheu o nome de Antônio, para assumir a partir daquele novo momento, na nova vida que ele estava vivendo, na ordem dos cônegos de Santo Agostinho. E aí, de repente, um dia, Antônio, que era apaixonado por Jesus, recebeu a visita de 5 frades franciscanos. 5 freis que estavam passando por onde ele morava, em Pádua, né, na Itália. Eles estavam lá na sua casa e pediram abrigo. Antônio, muito bom que era, deixou que eles entrassem em sua casa. Ficou ali 1 semana, no momento de evangelização com o povo e na casa de Antônio, na presença de Antônio. Antônio foi se apaixonando também pela simplicidade dos frades franciscanos, que era a partir da espiritualidade de São Francisco, né, o padroeiro de nossa comunidade. E aí Antônio foi se apaixonando, de repente esses frades tiveram que ir embora, passaram alguns dias, chegaram 5 caixões na vila onde Antônio morava. E quando foi ver, os 5 jovens franciscanos que tinham ficado na casa dele, tinham sido assassinados por causa do Evangelho. Aí ele teve certeza, agora eu vou seguir a Deus a partir da ordem franciscana. E se entregou então para os franciscanos, e ali tantos milagres que fez. Um dos maiores milagres que Santo Antônio fez, porque ele era apaixonado pela família também. Santo Antônio um dia foi aconselhar um rapaz que tinha brigado com a sua mãe e tinha dado um chute nela. Aí ele falou: meu filho, antes você tivesse perdido esse pé do que você ter chutado a sua mãe. O menino saiu dali bem traumatizado, né, com as palavras de Antônio. Chegou em casa e deu um jeito de cortar o pé fora. E aí a mãe veio desesperada: Antônio, Frei Antônio, meu filho está lá ensanguentado, cortou o pé fora, o que eu vou fazer? E ele foi lá ajudar, pegou o pé do menino, colocou no lugar e milagrosamente voltou a estar no corpo. Tantos milagres que Antônio fez e faz em nossa vida, com a sua simplicidade, um apaixonado pela Sagrada Escritura. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o dia dos namorados. Você só ama aquilo que você conhece. Você só ama o que você conhece. Por isso que, inclusive, a sociedade nos apresentou esse caminho: o namoro, o noivado, o casamento. E mesmo depois de 10, 20, 30 anos de casado, você ainda está conhecendo a sua esposa, você ainda está conhecendo o seu esposo. Eu acompanho casais já há um bom tempo, desde seminarista. Tem uma equipe de casais que eu acompanho, a gente vê que casais com 30 anos de casado ainda estão se conhecendo, a cada dia se conhecendo, e aí cada vez mais se amando, porque vão se conhecendo cada vez mais. Só que hoje nós estamos passando por um momento tão difícil que é o contrário, né? Primeiro se dorme junto, depois se casa e depois vai ver se conhece. Tem que passar por essa etapa: namoro, noivado, casamento. E Antônio passou muito bem por essa etapa com a Sagrada Escritura. Ele era apaixonado por Deus, porque ele foi namorando a Sagrada Escritura. Por isso que ele carrega ali em sua mão a Bíblia, em seus braços a Bíblia, né? E ele foi namorando e se entregando. Um dos 34 doutores da igreja é Antônio, com a sua simplicidade. Francisco queria que ele assumisse o lugar dele na ordem, mas ele não quis, porque ele quis permanecer no convento, estudando a palavra de Deus, levando o amor de Deus para os outros, fazendo pregações que às vezes tinham pessoas que não queriam ouvir, e ele ia para a beira do lago, que com certeza vocês ouviram essa história várias vezes, ia para a beira do lago e os peixes ouviam ele falar. Olha só, que persistência. Às vezes nós começamos a falar alguma coisa, o povo diz, não quer ouvir, a gente já sai, já procura outro lugar para fazer outra coisa.
Ele não, vim para pregar, nem que seja para as pedras, nem que seja para os peixes, mas eu vou continuar falando do Evangelho. E é o que ele pede, que ele deixa de exemplo para nós, que nós continuemos falando do Evangelho, falando, às vezes, usando as palavras. Aí vamos para São Francisco, né? São Francisco diz isso. Nós devemos evangelizar, levar a palavra de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, e se preciso for, usar as palavras, se preciso for usar as palavras. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, com um abraço, com um sorriso, eu evangelizo muito mais do que muitas palavras. E Antônio sabia muito bem fazer isso, estar com aqueles que necessitavam, estar com os pobres, não só os pobres que sentiam fome, mas também os pobres de espírito, os pobres de Deus, os pobres de Cristo, os pobres de amor. E é esses que nós temos que estar do lado dos pobres, daqueles que precisam, que são pobres de alguma coisa. Uns é de alimento. Então nós temos que juntar e fazer cestas, ajudar aqueles que realmente não têm condições de trabalhar, que não têm condições de ter o seu alimento, a gente ajudar. Mas existe muito mais pobres de Cristo, muito mais pobres de amor. E é a esses principais que nós temos que chegar junto. Diz que Antônio sempre pegava os pães do convento para dar para os pobres, né, que tinham fome. Mas engraçado que ele levava os pães para os pobres e quando voltava as cestas continuavam cheias de pães. Por isso que a gente tem a tradição da bênção dos pães de Santo Antônio. E aí a avó sempre ensina para a gente, eu pelo menos já aprendi com a minha avó, com a minha mãe, né, que sempre ter dentro da lata de arroz, da lata de farinha, um pãozinho de Santo Antônio, para poder nunca faltar alimento na nossa casa. A gente possa também continuar com essa tradição, e inclusive passar para os nossos netos, passar para os nossos filhos, aquilo que Antônio nos ensina a partir de Cristo, esse homem de Nazaré, que veio com tanto amor para nós. E não ter vergonha disso, gente. Às vezes a gente acha que ser missionário, Antônio queria ser missionário fora, a ordem não deixou, continua aí em Pádua, continua quietinho no seu canto. Ele não deixou porque ali era o serviço dele, ali ele tinha que ser missionário, ali que ele tinha que ser santo. A gente acha que ser missionário é sair pela rua com a Bíblia debaixo do braço, falando da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, o primeiro irmão que tem que ser evangelizado sou eu mesmo. Às vezes o primeiro coração que tem que deixar Jesus entrar é o meu coração, porque às vezes não tem espaço para que Deus entre na minha vida, porque o meu coração está cheio de coisas que não prestam, cheios de bagulho. Às vezes a gente faz a nossa casa já um quarto de bagulho, já viu isso? Vai fazer um projeto da casa nova, tem que ter um quartinho de bagulho. Se é bagulho, joga fora. No nosso coração do mesmo jeito, se eu vou guardando bagulho, coisas velhas, não vai ter espaço para Jesus, não vai ter espaço para minha família, não vai ter espaço para minha esposa, para meu esposo, não vai ter espaço para os meus filhos, não vai ter espaço para os meus amigos, e aí eu vou ficar só olhando para mim, para os meus problemas, e aí vai vindo a depressão, vai vindo a ansiedade, tudo isso, porque eu fico guardando e remoendo coisas que eu deveria ter jogado fora. Eu falo lá com o meu povo, às vezes tem gente que anda na rua olhando para o chão, né? Para poder ver se acha alguma coisa. Dinheiro, gente, esquece. Pode parar de olhar para o chão. Depois que inventaram cartão e Pix, você não vai achar dinheiro mais no chão. Do Padre Rodrigo, pelo menos, dificilmente. Eu deixo às vezes R$10 na carteira para o ladrão, né? Se chegar para só tem R$10, né? Então, dificilmente você paga hoje coisa em dinheiro. Então você não vai achar. Mas tem gente que sai andando, olhando para o chão, aí vê um prego torto, enferrujado, vai lá, pega aquele prego, opa, vou guardar esse prego torto, enferrujado, porque um dia eu vou precisar dele. Bota no bolso, chega lá naquele quartinho de bagulho e coloca. Aí quando precisa de um prego, o que ele vai fazer? Vai comprar um novo. E vai juntando aquele prego, junto com um parafuso enferrujado, junto com uma porca enferrujada, vai juntando. Antônio nos ensina a nos livrar, nos deixar tudo disso. Os franciscanos nos ensina a deixar todas essas coisas que nos afastam de nós mesmos, que nos afastam de Deus, que nos faz subir a montanha. Não conseguimos subir a montanha com a mochila cheia. A gente tem que colocar só o que é básico, aquilo que eu preciso realmente para viver, porque senão vai ser mais difícil subir a montanha para encontrar com Deus, para ouvir Jesus.
Vamos deixar a nossa vida mais fácil, a nossa vida mais leve na presença de Deus, com os irmãos. Vamos tirar aquilo que não presta e trazer aquilo que é bom para nós. Vamos usar o exemplo dos nossos santos, do nosso padroeiro, para que possamos cada vez mais seguir na presença do Senhor, mais leves, mais tranquilos, mais em paz, na paz que vem de Deus. Que Deus nos ajude então a sempre ouvir o seu apelo, a entender nesses pequenos detalhes que realmente eu preciso seguir. Qual o caminho que eu devo seguir? O que eu tenho que deixar para seguir o Senhor? Quando o Senhor chama a Pedro, André, chamou a Mateus, vem, segue-me. Diz a Sagrada Escritura que eles imediatamente deixaram tudo para seguir a Jesus. Qual é o tudo que eu tenho que deixar para seguir o Jesus? Quais são os bagulhos que eu tenho que tirar da minha mochila para conseguir subir a montanha mais fácil? O que eu tenho que tirar do meu coração, daquele quarto de bagulho, para poder Jesus caber lá dentro? Que Santo Antônio possa nos ajudar a refletir sobre isso, e que nós possamos sempre no alto da montanha estar com o Senhor, e reconhecer que bem-aventurados são aqueles que estão na presença do Senhor. Sofrendo se alegra, caindo se levanta na presença do Senhor, e um dia estaremos juntos com Antônio, com Francisco, na Jerusalém Celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.